No programa Evolução do Cérebro de hoje, sob o patrocínio do cartão Max Luz, recebemos a psicóloga Safira Mendes, que trabalha com RH em uma grande empresa, a Sá Cavalcante, e ela hoje vai estar nos dando uma noção de como é a prática de um psicólogo coordenando uma equipe de RH e lidando com todas as dificuldades que os diferentes personalidades de uma empresa trazem para o RH e especificamente acredito que para a psicóloga. Okay. Safira, começa se apresentando. Obrigada pelo convite, Dr. Vicente, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou a Safira, sou psicóloga, estou como coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional atualmente na Sá Cavalcante, sou especialista em educação corporativa e já atuo com RH há mais de 10 anos, então já estou aí nessa longa caminhada, né, entendendo um pouquinho os desafios do mundo organizacional. Que bom, eu acho que então você tem toda a propriedade para nos falar qual seria o impacto da saúde mental dos colaboradores dentro de uma empresa. Doutor Vicente, eu acho que o principal ponto que a gente tem que entender hoje é que empresas que performam mais, empresas que se diferenciam no mercado, são empresas que investem em saúde mental. Empresas que proporcionam ações de desenvolvimento, que proporcionam um ambiente seguro e acolhedor, que proporcionam e fomentam a segurança psicológica dentro, né, do ambiente, que as pessoas passam muito mais tempo hoje nas empresas do que passam em casa. Então, essas empresas que investem são empresas com colaboradores mais felizes, mais produtivos, são empresas que têm um ambiente propício para a inovação. Porque no momento em que eu estou feliz, que eu estou satisfeita, que eu me sinto segura no ambiente que eu estou ocupando, eu tenho liberdade para criar, para inovar, para propor. Então, certamente são empresas que se diferenciam no mercado, né? Isso fortalece a marca empregadora. A empresa se torna muito mais atrativa para o mercado, se diferencia frente aos concorrentes, porque vai ser uma empresa que vai ter números, né? O investimento em pessoas, ela está diretamente ligado aos números que a empresa, a performance da empresa, aos números que a empresa apresenta. Então, quando a gente tem isso muito claro, né, que se eu tenho pessoas felizes, pessoas satisfeitas, pessoas desenvolvidas, eu certamente vou ter maior performance, vou ter maiores números, vou estar à frente dos meus concorrentes no mercado. Poxa, que bom escutar isso, porque é exatamente o que os grandes CEOs hoje falam a respeito de não só de contratar os melhores, mas de saber cuidar da sua equipe. E outros profissionais que são ligados à área de RH, eles têm relatado o desânimo de pessoas que são muito produtivas quando na empresa eles não se sentem devidamente valorizados, cuidados, né? Uhum. Exatamente. Qual é o principal desafio para a empresa começar esse trabalho da saúde mental do colaborador? Eu acho que os maiores desafios hoje de garantir a saúde mental dentro do ambiente organizacional tudo permeia pela cultura organizacional, né? Qual que é a cultura daquela empresa? O que aquela empresa ela tem como valor, ela tem como objetivo? Se eu não tenho uma cultura bem estabelecida, se eu não tenho uma cultura organizacional que é direcionada para o cuidado das pessoas, para a valorização das pessoas, é o meu primeiro grande desafio, né? Para garantir essa saúde. Um outro desafio são as nossas lideranças, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente do desafio e do papel da liderança na manutenção da saúde mental dos colaboradores, de garantir esse ambiente seguro. Então, se eu não tenho lideranças preparadas, se eu não tenho lideranças que têm uma comunicação aberta, se eu não tenho lideranças que entendem o papel muito claro do líder, que é desenvolver pessoas, né, que é entender o impacto dele sobre aquele liderado, eu certamente tenho uma outra grande barreira. Se eu tenho um líder que ele me coage, se eu tenho um líder que ele se comunica de forma agressiva, se eu tenho um líder que ele não entende que o desafio dele é fazer gestão de pessoas, é uma das grandes barreiras. Porque hoje o líder ele está ali, né? Ele é a pessoa que está acima do liderado, ele é a pessoa que representa o time dele.
Então, se eu hoje, não importa com que eu posso criar diversas ações, diversos programas, se a minha cultura organizacional ela não for voltada para essa valorização de pessoas, se eu não tiver líderes muito bem azeitados nisso, eu tenho um enorme desafio, né? Porque as pessoas elas passam o dia inteiro, a maioria hoje, né? A gente teve por um tempo aí essa flexibilização do modelo de trabalho, mas hoje as empresas elas estão voltando muito mais para o modelo presencial. Então a gente tem que garantir que essas pessoas que passam o dia inteiro ali, elas tenham esse cuidado. Então, problemas de assédio moral, de ambiente tóxico, de lideranças despreparadas, de uma cultura organizacional que não valoriza pessoas, tudo isso pode ser considerado como grandes obstáculos para garantir essa saúde dentro do ambiente de trabalho. Como médico psiquiatra, eu diria que eu estou do outro lado dessa mesa, recebendo esses colaboradores adoecidos que vêm me procurar. Muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu fui convidado para uma grande empresa para participar de uma pesquisa, porque a direção estava preocupada por que eles estavam recebendo tanto processo trabalhista. E foi para mim um desafio diferente, porque eu, como médico, eu não poderia quebrar o sigilo daquilo que me é dito em consulta. Mas, como uma forma de consultor, eu poderia estar indo na empresa, fazer uma palestra e abrir para conversar. Aproveitei e entreguei para eles uma série de perguntas que eles responderiam. O que nós encontramos assim muito fácil? Eram 20 perguntas bem básicas. A resposta foi: havia um gerente antigo que claramente era uma personalidade psicopata que assediava esses funcionários. E quando nós levamos essa resposta, a direção olhou para mim, eu lembro o cara falando para mim, olhando para mim assim como: poxa, vocês vieram aqui para atacar meu braço direito, meu colaborador número 1. Quer dizer, demorando a entender que, na visão daqueles donos, aquele gerente que eles tinham ali, que eles entendiam que defendia os interesses da empresa, era exatamente o cara que estava promovendo um grande número de processos trabalhistas contra a empresa. E aí volta para o que a gente acabou de falar, né? O que essa empresa preza? O que é um bom colaborador para essa empresa? É um colaborador que entrega a qualquer custo? É o líder que... Hoje o modelo de liderança ele vem mudado bastante, ainda bem, porque antes o bom colaborador, o bom líder era aquele que coagia, era aquele que dava medo, era aquele que ensinava pela dor, né, pela ameaça, pelo assédio. E as pessoas falavam assim: não, se eu passei por essa liderança, eu passo por qualquer coisa. Não, gente, não é assim, né? A gente precisa entender que o ambiente de trabalho, ele adoece a gente. Assim como um líder tóxico adoece a gente também, né? Então, se eu como CEO, se eu como empresa, digo que uma pessoa que claramente... Porque os comportamentos das pessoas, eles são tateáveis, né? Eu consigo ver. A pessoa ela não é tóxica só dentro de uma sala, escondida, né? O líder que ele é um líder que tem esse tipo de comportamento, ele é assim em qualquer lugar dentro da empresa, né? Ele é assim em reuniões, ele é assim em bate-papos, ele é assim em momentos de descontração. Então, ele não deixa o momento leve nunca. E eu consigo perceber isso. E se ele, para mim, é o meu braço direito, a gente volta lá para aquele primeiro obstáculo, que é a cultura organizacional. O que é um bom colaborador para mim aqui dentro? É a pessoa que entrega a qualquer custo ou a pessoa que entrega considerando todos os aspectos do time dele? Porque a gente entrega, as empresas elas vivem de números, ok, mas quem faz os números são as pessoas. E as pessoas precisam estar bem para isso. Safira, que tipo de iniciativas que as empresas podem implementar para, dentro dessa questão da saúde mental dos seus colaboradores, promover algo de melhor, de diferenciado para eles?
Existem vários tipos de iniciativas que podem ser tomadas, começando por programas de ação voltados para a saúde mental. Então, programas de saúde e bem-estar, oferecer benefícios para os colaboradores que sejam voltados a isso, né? Especificamente voltados para a saúde mental. Normalmente, dentro das empresas, a gente tem os programas de saúde, no geral, né? E eu acho que é muito importante, doutor, a gente direcionar as ações para a saúde mental. Eu posso ter um programa de saúde no geral, mas eu preciso ter um viés voltado e reforçando a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Porque saúde mental, na verdade, o adoecimento mental ainda é um tabu. As pessoas ainda têm o receio de falar que adoeceram, né? E eu costumo falar gente, é uma doença como qualquer outra. Você tem uma dor de cabeça, você tem um braço quebrado e você pode desenvolver, você pode ter, sim, uma doença voltada ali, né, para a parte psicossomática. Eu posso somatizar as coisas que acontecem dentro do meu ambiente de trabalho. Então, eu, como empresa, tenho que garantir essas ações. Eu também tenho que garantir o preparo do meu time. Então, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento dos próprios colaboradores, oferecer palestras voltados para a saúde mental, mas também voltados para o que é um ambiente seguro psicologicamente. Hoje a gente fala muito de segurança psicológica dentro das empresas. As pessoas precisam saber que elas têm o direito de errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Né? Quando a gente fala assim, doutor, você pode errar, tudo bem, mas Safira, você está dizendo que as pessoas podem falhar aqui dentro? As pessoas vão falhar, as pessoas vão errar, a gente é humano. Né? E eu preciso saber que se eu falhar, que se eu errar, que se eu não entregar uma demanda específica, eu não vou ser punida de uma forma absurda, descomunal. Eu vou ser direcionada, eu vou ser orientada para a melhoria, para o acerto. Então, garantir isso é muito importante. Daí, isso traz para uma questão que sempre me chama a atenção. Você fala da necessidade de preparar as lideranças. Nós percebemos que as lideranças de equipes hoje têm que ter um perfil diferente. Sim. Não é mais aquele cara que, através da sua maior resiliência, do seu bom exemplo, puxava a equipe de qualquer maneira. Isso é importante, sim. Mas tem que ser alguém que tem uma certa sensibilidade, porque as pessoas estão muito sensíveis. Os tipos de queixa que eu recebo no consultório geralmente são referentes a contradições daquilo que é a prática da empresa. Então, eu já recebi a paciente que falou para mim, olha, eu estou muito constrangida no meu ambiente de trabalho, porque na reunião de equipe, o coordenador falou com todo mundo e quando chegou na minha vez, ele disse que conversaria comigo em particular. Eu me senti muito mal com isso. Então, e às vezes nem era uma conversa difícil, nem era uma conversa, né? É só a angústia. Esse líder estava preocupado de falar algo na frente de todo mundo e depois haver o processo, porque houve assédio em público, falou alguma coisa, diminuiu. E, por outro lado, esse líder chama para conversar particular, também está se expondo a dizerem que ele está assediando, de alguma maneira. Você percebe como tudo vai se completando quando eu tenho uma cultura organizacional de valorização de pessoas, que promove a saúde emocional, que promove a saúde mental, que promove ações de desenvolvimento, automaticamente eu tenho líderes mais preparados, porque eu vou investir em treinamento, eu vou investir em desenvolvimento dessa liderança. E os líderes que não foram assim, que não forem assim, em algum momento, eu costumo dizer que a cultura expurga eles. Eles vão entender que ali não é o lugar deles. Mas eu preciso ter isso muito bem desenhado. E o papel da liderança, hoje a gente passa por uma coisa que a gente nunca vivenciou. Hoje nós temos todas as gerações trabalhando juntas. Todas. Né? As 6 gerações trabalhando juntas. Então, assim, eu tenho no meu time alguém de 18 anos, é minha estagiária. E eu tenho no meu time alguém de 55 anos, que é meu analista sênior, por exemplo. Então, assim, são pessoas de gerações diferentes, com necessidades diferentes, com tratos diferentes. Então, eu preciso saber lidar com essas pessoas.
né? E o líder ele tem que estar muito bem preparado para isso. A gente trabalha no plural, mas o singular ele é necessário. Cada pessoa é individual e eu preciso entender como funciona a individualidade de cada um desses colaboradores. Muito bom escutar isso. Na psiquiatria, pelas queixas que nós recebemos dos pacientes, né, os colaboradores da empresa, no caso, facilmente se percebem os chefes psicopatas. E nós sabemos que o psicopata dentro da empresa, ele acaba sendo um transtorno, porque primeiro que eles se tornam competitivos dentro da empresa e não quer deixar ninguém ultrapassá-los. Quando eles enxergam alguém com potencial, mesmo ele sendo chefe de equipe, se ele enxerga alguém que tem um potencial muito bom, ele se preocupa e ele não ajuda essa pessoa a expandir o seu potencial. Ele, pelo contrário, ele quer prejudicar, quer anular aquela pessoa, né? Porque a pessoa não roube o meu lugar, né? Exatamente. Hoje se diria que os processos de RH estão mais atentos a esse tipo de indivíduo? Estão sim. E isso é um desenvolvimento muito importante, é uma caminhada muito importante dentro das organizações. Hoje o modelo de liderança ele mudou muito. Hoje o líder, que é o líder ideal, não é o líder-chefe, não é aquele que promove a chefia, que tem medo de desenvolver um sucessor, porque eu não quero perder o meu lugar, né? Esse tipo de chefe, que eu não costumo dizer líder nem gestor, é o tipo de pessoa que desenvolve e promove um ambiente tóxico, que não promove um ambiente de desenvolvimento, que não promove um ambiente de aprendizado. Hoje, uma das principais competências para o futuro é a necessidade de desenvolvimento e aprendizado contínuo. Então, um bom líder, ele promove isso. E vem mudado muito. Hoje a gente fala muito em liderança humanizada, em liderança atenta, em líderes que sabem muito mais do que gerir processos, gerir pessoas. Então, dar um bom feedback, ter uma comunicação muito aberta com o liderado, fazer reuniões do one-on-one, que é tete a tete, entender como que eu posso te ajudar, como é que você está hoje, quais são suas preocupações com as suas entregas. Então, isso é muito relevante para a minha caminhada dentro da organização. Eu já tive gestores que foram gestores daquele esquema lá de trás, daquele perfil de gritar, de coagir, de te deixar ali acuado, com medo, e assim como hoje tenho lideranças que são incríveis, que promovem o desenvolvimento, que não querem um holofote para si, até porque o resultado da equipe é o resultado da liderança. Né? Se eu tenho uma equipe que performa bem, eu sou um líder que desenvolvo bem esse time, e esse é meu papel como líder. Então hoje eu posso garantir, doutor Vicente, diversas ações de promoção de saúde mental. Eu posso oferecer subsídio, eu posso ter live toda semana, eu posso ter um momento, uma sala de descompressão, mas se eu tiver lideranças que no dia a dia fomentem algo diferente disso, os meus programas eles não vão funcionar. Porque alguma coisa vai estar desconexa. Eu posso falar assim, na hora do almoço, você vai lá para a salinha de descompressão, descansa, tira os 15 minutinhos, mas quando você voltar para o teu ambiente de trabalho, eu vou ter um líder que vai perguntar, por que você estava lá parado? Por que você passou 15 minutos? Onde é que você estava? Você não tem que me entregar isso? Cadê? Deixa eu ver, senta aqui comigo, eu quero ver. Não, mas a minha entrega era só para sexta, mas eu quero ver agora. Você não tem tempo para estar andando? Para estar 15 minutos numa sala de descompressão? Você tem tempo para estar trabalhando. Então, assim, como que eu vou garantir e promover uma saúde, um ambiente seguro, se a minha liderança, que é o principal papel ali, não está fazendo isso? E Safira, isso é mais comum do que você imagina, eu receber essa queixa. Ainda é. A gente tem trabalhado muito, né? O RH hoje ele tem um papel muito importante dentro disso, que é promover, que é desenvolver, que é trazer políticas. Tem um ditado antigo que eu escutava muito meu avô falar: se queres conhecer o vilão, dele o bastão. Ou seja, tem pessoas que não têm condição de exercer cargo de liderança exatamente por isso, porque se imbui de uma autoridade, de um autoritarismo, de um poder, de achar que pode ficar fazendo... E não se dá conta
do quanto que está criando rejeição, sensibilidade, né? Alguém está ali. Eu estou muito curioso de saber como que a NR1 vai estar funcionando dentro de algumas empresas especificamente, porque hoje é onde que a gente percebe nos consultórios as maiores queixas de colaboradores de conseguir lidar com meta. Bancos, por exemplo. Eu estou curioso de saber como que o sistema bancário vai estar se adaptando, porque eles... eu estou falando, como médico, aquilo que eu escuto dos meus pacientes, das suas queixas, né? Então, eu entendi que hoje quem tem o maior nível de cobrança de meta são os bancos. Então, assim, estou muito curioso de saber como que eles vão se adaptar, porque parece ser lá também que existe mais esse tipo de chefe. Sim. Eu acho que vai ser uma grande quebra de estigma. A NR1 ela vem para tornar obrigatório o que deveria ser muito comum, né? Já é uma norma regulamentadora de saúde e agora traz a saúde mental, a promoção da saúde mental, garante isso como uma obrigação. Então, assim, a gente viu que não estava funcionando em todos os ambientes de forma voluntária. Então, vamos trazer isso como norma regulamentadora, né, como obrigatoriedade, porque a gente precisa. A gente sabe que a doença dos próximos anos, a doença do século, vão ser doenças emocionais, né? A gente tem aí a depressão, síndromes de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, o próprio burnout, que é uma doença, né, emocional específica do ambiente de trabalho. Então, assim, a gente tem tido um aumento muito grande nos casos de burnout, né? Por quê? Se a gente tem trabalhado para desenvolver. E aí é o estudo de quais são os ambientes, quais são as equipes, como que eu posso direcionar isso, qual que é o gatilho causador disso. Então, alguns ambientes, como o senhor falou, em bancos que tem uma estrutura muito mais cristalizada, é mais difícil às vezes de quebrar, de mudar alguma rotina, ou então eu tenho cobranças excessivas, e eu tenho empresas diferentes, como startups, por exemplo, né, que são coloridas, tem ambiente de descontração, tem jogos, tem várias coisas. E precisa adequar isso, né? Então vão ser, né, desafios muito grandes, mas eu fico muito feliz que isso tenha vindo na NR1, porque a gente precisa garantir saúde mental para todos os ambientes de trabalho, né, independente da estrutura de trabalho que seja. Eu vejo isso como uma chance muito boa de crescimento das pessoas. Mesmo às vezes, essa pessoa que está ali como líder, é uma chance dele mesmo crescer como pessoa. Como indivíduo, como ser, porque ele vai ter que se entender melhor, se policiar melhor, é uma chance de crescimento. Por outro lado, eu vejo como um aumento, uma dificuldade muito grande para as psicólogas, para o RH. O trabalho de RH ele passa a ser um desafio muito grande. Vou explicar por quê. Hoje, uma das grandes demandas que eu tenho de pacientes que às vezes vem contando uma história muito grande, aí eu começo a entender que no final está orientada pelo advogado a pedir um laudo com o CID de burnout. E a maior parte, mas a grande maior parte, não é caso de burnout. Não é. Eles não entenderam bem ainda como que nós diagnosticamos esse burnout. Sim. Isso vai ser um programa específico para falarmos só sobre burnout, trazer essas informações, que existe um desconhecimento muito grande. Sim. Mas eu antevejo que vai aumentar em muito o trabalho do RH, mediante esse oportunismo que sempre acontece inicialmente, quando algo novo que vem para beneficiar, mas que outras pessoas têm um olhar diferente. Eu acho que hoje o maior desafio do RH é ser um RH estratégico em relação às estratégias e políticas que a gente desenvolve, né? Então, o papel do RH, mediante a isso, frente a essa criação de programas, né, garantir essa promoção de saúde mental,
é criar estratégias, promover estratégias dentro das organizações, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, é pensar em políticas de orientação, políticas de promoção de saúde, políticas de compliance junto ao setor jurídico. Então, eu preciso ter desenhado, né, muito claro o que é esse direcionamento para um compliance, para um canal de assédio, né, para essa denúncia, e eu preciso ter muito bem desenhado que tipo de denúncia eu recebo, como que a gente vai levar, quem tem acesso a essas informações. Então, isso também colabora muito, porque eu consigo ter dados, eu consigo que as pessoas se sintam seguras para falar, como você falou. Às vezes ela é mal direcionada, às vezes ela é direcionada por um profissional que talvez não saiba, ou talvez, enfim, siga um outro caminho. Mas a gente precisa ter como termômetro dentro o que chega, o que está causando sofrimento nos nossos colaboradores. Mas o RH também precisa estar atento e ser muito parceiro das lideranças, ser parceiro da alta liderança, né, dos diretores, dos CEOs, para desenhar estratégias da jornada do colaborador ali dentro, para que a gente possa garantir. E óbvio que eu não consigo me responsabilizar pela dor do outro, pelo que o outro sente, né? Nós não somos pessoinhas dentro do serviço e outra pessoinha fora. Nós somos um único indivíduo. Então, às vezes, a gente carrega muita coisa de fora, assim como a gente carrega muita coisa para casa de dentro do ambiente de trabalho. Então, todas as ações que o RH vai desenhar junto à alta liderança vão garantir que os nossos colaboradores sejam felizes, seguros, que eles se sintam acolhidos? Não, né? A gente não consegue garantir, mas a gente consegue promover e oferecer ferramentas para que eles tenham acesso a isso. Muita gente ainda desconhece, tem o tabu, como eu falei ainda há pouco, sobre o cuidado com a saúde mental, né? E eu fico muito feliz, eu falo muito isso, que eu fico muito feliz que a gente tem vivido uma onda de autocuidado. Vamos correr, todo mundo vai agora para grupo de corrida. Vamos fazer crossfit, vamos acordar 4 da manhã para fazer crossfit. E eu acho isso incrível, porque por muito tempo foi romantizado a não fazer isso, outras coisas. Antigamente, uma pessoa que performava, que era um excelente colaborador, era a pessoa que chegava antes de todo mundo e que saía depois de todo mundo. Isso não existe. Eu não posso chegar às 6 e sair às 10 do ambiente de trabalho e ser uma pessoa saudável. A gente tem que saber dosar. Então, as estratégias que a gente vem criando, elas são justamente para isso, para educar os nossos líderes, a nossa liderança, os nossos colaboradores, a saber dosar em cada pratinho o que é importante. Para a gente entregar no trabalho, eu tenho que estar bem, né, na minha vida, eu tenho que estar bem de saúde, eu tenho que estar com os meus exames em dia, eu tenho que estar bem alimentado. Então, isso tudo hoje o papel do RH ele tá muito para isso, né? Para promoção e para conscientização. No programa Evolução do Cérebro, hoje, com o patrocínio do Max Luz Cartão, nós tivemos o prazer de escutar as sábias palavras da Safira Mendes, psicóloga com especialização em RH, trabalha numa grande empresa nacional, que é a Sá Cavalcante. Safira, nós aprendemos muito aqui com você hoje, agradecemos essa oportunidade e já fica o convite para que voltemos a essa conversa, Sim. Porque tem muitas lacunas e estão chegando muitas perguntas. Obrigado, Safira. Muito obrigada pelo convite.